grata ao nosso Deus. Que diz assim, Salmo 124, que diz assim, primeiro, tá? Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Israel, que eu o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, enquanto os homens se levantaram contra nós, e nos terias engolido vivos, enquanto a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos terias submergidos, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teria passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-os a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou os laços e nos vimos livre. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu entro na Tua presença, Senhor, já agradecendo mais uma oportunidade que o Senhor venha colocar na minha mente, no meu coração, tudo que o Senhor queira falar, não que eu queira de mim, mas que eu seja vaso e instrumento nas Tuas mãos para trazer a mensagem para a Tua igreja. É assim que eu oro, Jesus. Que vai falar no Salmo 124, quando Bia me convidou para pregar hoje, eu tenho muitas mensagens já montadas, porque eu sempre estou montando. Eu disse, eu vou pegar uma daquela que tem montada e vou ver na madrugada, vou ver o que o Senhor vai me dar. Aí quando eu começo, eu estava muito feliz, alegre, achando que eu ia trazer essa que eu já tenho montada, que eu já montei e não preguei ainda, e faz tempo. Só que o Senhor disse, eu quero que você leve Salmo 124 para a igreja. Sabe por quê, igreja? Esse salmo aqui é um salmo que nós prestamos bem atenção. É um salmo que Deus ele está no meio de nós todo o tempo. É um salmo que nós temos hoje, é um culto de ação de graças. E hoje eu venho falar aqui para a igreja que nós temos que ser grato ao nosso Deus. Ser grato em tudo. Não ser grato quando nós estamos na bonança. Não ser grato quando nós tivemos tudo. Ser grato quando tudo faltar. Aí aqui o Senhor disse, leve o Salmo 124. E eu disse, eu não sei se eu vou desenrolar esse negócio. No Salmo 124. Mas só que o Senhor ele me deu esses salmos. Aí ele disse, se não fosse o Senhor que estivesse contigo esta noite. Aí eu digo para a igreja, se não fosse Deus na tua vida. Tem pessoas que chegou aqui, não hoje, mas muito tempo lá atrás. Chegou ferido, enfermo, atribulado, chorando, triste, depressivo, ansioso, com essa enfermidade que no médico disse que não tinha cura. Chegou aqui na igreja, neste lugar, e o Senhor disse, a minha mão te alcançou. Aí eu digo, se não fosse Deus, eu disse ao Senhor que eu não sei pregar nos salmos, eu sei ler. E aí o Senhor me levou, eu puxar a memória da igreja para esses salmos, para a gente ser grato mais ao nosso Deus. Estamos aqui hoje porque a mão do Todo-Poderoso nos trouxe. E eu disse, eu quero uma palavra para exaltar o nome do meu Deus. E que nesta noite, você que veio aqui, venha para exaltar mesmo. Venha para glorificar. Venha para gritar e dizer que o Senhor é bom. E o Senhor é bom mesmo. Se ainda aquela enfermidade na tua vida ainda não cessou, ainda não terminou, acabou, não te preocupa, porque a mão do Senhor vai te alcançar. Aí ele diz, a nossa força está no braço do nosso Deus, está no Senhor. Agora diga, se não fosse Deus na tua casa hoje, se não fosse Deus no teu casamento, se não
fosse Deus na tua saúde. Tem pessoas aqui que o Senhor curou do coração que estava inchado. Tem pessoas aqui que o Senhor curou de problemas no útero. Tem pessoas aqui que o Senhor deu livramento de infarto. Aí eu digo, se não fosse Ele na tua vida, o que teria acontecido contigo? A palavra diz, nós teríamos sido engolidos vivos. As águas teriam te assombrado, as águas teriam te submergido sobre até a cabeça, tinha te matado afogada. Mas o Senhor está dizendo, eu coloquei a minha mão e o inimigo não tocou em você. Aí a gente fica desesperado quando a gente está com enfermidade. A gente pensa que vai morrer. Mas Deus está dizendo, Ele te trouxe aqui essa noite. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando eu estava montando, Deus me fez lembrar que Ele livrou o pastor Rivaldo de morrer de um aneurisma. Aí eu digo, se não fosse Deus, Ele me livrou de várias enfermidades. E hoje você diz, missionária, a senhora está enferma? Eu estou enferma, mas estou viva. Enquanto viva a esperança, assim diz o Senhor. A esperança não há para quem já morreu. Mas para você que está aqui, hoje, neste lugar, o Senhor está dizendo, ainda há esperança. Não há esperança para aqueles que estão na sepultura. Mas para você, Deus está mandando eu falar, ainda tem. Não perca a sua esperança, não. A enfermidade não vai te matar. Quando o Senhor te curar, tu vai dar um culto de ação de graça. Tu vai dizer que foi Ele que fez. Tem pessoas que estão aqui, que já era para ter dado um culto de ação de graças faz tempo. Mas não dá, porque vai esperar não sei o quê. Mas o Senhor está cobrando. Seja grato no pouco, porque eu sou fiel no muito na tua vida. Eu sou muito apressada, quando chega janeiro, eu já quero dar o culto de ação de graça. Todo ano eu dou, porque foi um propósito meu. Até eu descer o pó da terra, eu vou ser grata a esse Deus grande e poderoso. Mas não é todo mundo que é grato não, viu? Eu hoje, não se preocupe, eu não vou bater na igreja. Jesus me deu uma palavra boa hoje, para nós adorar o nome dEle. E sair daqui alegre e sorrindo hoje. Em nome de Jesus. Aqui vai dizer que o nosso socorro no Salmo 125 vai dizer, o nosso socorro está na mão do Senhor. E no Salmo 125 vai dizer, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala. Firme está para sempre. Agora eu pergunto para a igreja, você confia no Senhor? Aqueles que confiam não vão ser abalados por coisa nenhuma. Os que confiam não vão se abalar. Pode acontecer o que acontecer, porque você depositou a tua fé, a tua confiança no Senhor. Agora, quando vem as tormentas, quando vem as tribulações, as enfermidades, as lutas do dia a dia, aí a gente esquece logo que nós somos crentes. Esquecemos que nós temos um Senhor grande e poderoso. Esse Deus que eu conheço é um Deus protetor, um Deus de livramento, um Deus libertador. É um Deus que Ele, aleluia, Ele dá a você refrigério para a tua alma hoje. Muitas das vezes chegamos na igreja cansada de fazer serviço doméstico, não. Cansado mesmo do dia a dia, das coisas espirituais. Só que o Senhor diz, olha, tu confia mais um pouco.
Porque temos que confiar no Senhor. Aí aqui ele vai dizer: bendito seja que não nos deu por presa aos dentes deles. Ó igreja, é tão lindo a gente confiar nesse Deus. Eu passo para a igreja porque eu sei de Deus, eu confio nele, eu confio a minha alma, eu confio o meu espírito, eu confio a minha carne, eu confio de corpo e alma, de todo entendimento a ele. Então aqueles que confiam, eles passam segurança da parte do Senhor para outras pessoas. Quando você falar do teu Deus, fala com autoridade, fala com confiança, que você acredita nele e que você conhece esse Deus que você serve. Porque muitas das vezes, pastor, falamos de um Deus desconhecido. Tem pessoas que falam de um Deus que nem conhece, mas está na igreja, mas canta, mas ora, mas lava, mas só da boca para fora, não conhece de verdade. E o Senhor está chamando a igreja para conhecer um Deus grande, poderoso e protetor. E eu não vou demorar muito não, viu? Aqui vai dizer: no Salmos 20 vai dizer, no versículo 6: agora sei que o Senhor salva os seus ungidos, e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de suas destras. Uns confiam em carro e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Não são assim. Salmos 20 vai dizer que nós, igreja, você, confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Agora, os ímpios não são assim. Eles se encurvam e caem, porque não tem a mão de Deus para o levantar, não tem a mão de Deus para sustentar. Mas você que está aqui, quando você cai, Deus está dizendo: eu com a minha mão protetora te seguro e te levanto e te ergo e tu fica de pé. Não é assim com os ímpios, mas com você. Deus está dizendo: quando você cai, eu te levanto, eu te sustento. E você não fica prostrado. Quem fica prostrado é o diabo. Você não. A igreja não. A igreja não é para ficar prostrada. A igreja é para se levantar em louvor, em adoração, em canto de harpa. Aleluia, engrandeça a Ele. Só Ele é digno de honra e de glória. Tem pessoas aqui que já era para ter morrido há muito tempo. Inclusive essa pessoa aqui, já era para estar na sepultura há muito tempo. Aí você diz: por que você fala isso? Porque o próprio Deus falou comigo. E não usou profeta não, Ele mesmo me falou no secreto, no meu quarto, na madrugada, de joelho orando. Tu ainda está aí, porque está fazendo a minha vontade, porque ainda está me glorificando, porque ainda acredita em mim. Porque as enfermidades que já veio, já era para eu ter descido. Só que hoje, eu estava orando e eu disse ao Senhor: eu sei o quanto o Senhor é grande. Eu sei enquanto o Senhor é poderoso. Eu sei todas as coisas que o Senhor já fez na minha vida, Deus. E eu comecei a chorar e dizer dentro de casa, pegada na parede, dizendo: eu sei que o Senhor fez tanta coisa na minha vida, e eu sou grata por isso, ó Deus. Você tem que ser grato ao teu Deus. Seja grato na dificuldade. Seja grato quando estiver faltando tudo. Seja grato quando você estiver enfermo em cima de uma cama. Seja grato. É muito bom adorar a Deus na bonança. É muito bom adorar a Deus quando a conta do banco está gorda. É muito bom adorar a Deus quando nada está faltando. Mas será que é bom adorar a Deus na escassez? O apóstolo Paulo diz:
suas cartas. Nós temos que adorar a Deus em qualquer tempo, em qualquer horário, em qualquer momento. Nós não temos que adorar a Deus quando tudo estiver bom. Não faça isso, adore Ele hoje. Clame o nome dEle hoje. Engrandeça o nome dEle hoje. Você veio aqui hoje para glorificar Ele. Você veio aqui hoje para adorar Ele. Então, adora. Não há tempo de deixar para adorar o Senhor depois. Adora hoje, porque não vai dar tempo. Aleluia, quando você, no teu tempo, querer adorar, vai ser tarde demais. Tem um amigo meu, o sobrinho da minha cunhada, que ele morreu com câncer, cheio de tumor. Eu fui lá com a diaconisa Zéza orar nele. Ele deitou, um jovem de 17 anos, né, Fabiana? 20? Estava deitado na cama, e eu fui lá, orei nele, e Deus mostrou para mim que ia guardar ele. Só que o que eu achei mais bonito nele foi que ele estava afastado. Depois, quando ele começou a ficar enfermo, ele voltou para a presença. Quando ele volta, ele já volta enfermo. Ele jogando bola, se machucou. E aí começou a sair um monte de tumor nas costas, em todo canto nele. E os médicos disseram que não tinha mais jeito. Ele foi para a igreja, entregou a sua vida para o Senhor. Mas mesmo assim o Senhor não curou. Porque o intuito do Senhor é salvar a tua alma. Muitas das vezes você vai estar enfermo, Ele não vai te curar. Porque o Senhor, Ele quer salvar o interior. Ele quer saber da tua alma. Então eu fui lá, a diaconisa Zéza e a irmã a diaconisa Jó. Oramos nele, mas o Senhor me disse que ia guardar ele. E aí, ele estava em cima de uma cama, um jovem, cheio de enfermidade, mas estava cantando louvor. E ele não era crente dentro de igreja não, ele tinha se afastado e voltou e passou pouco tempo, porque o Senhor recolheu ele e guardou. E ele cantar no louvor, ele dizia para a família, olha, você não precisa ficar preocupado não. Olha que coisa linda é essa. Ele estava engrandecendo esse Deus, ao meu a enfermidade. E ele sabia que não ia ter cura. Quando nós saímos de lá, eu já saí dizendo, o Senhor vai guardar. 15 dias depois o Senhor guardou ele. E eu ia bem ali para a igreja, aí o telefone tocou, que ele tinha acabado de falecer. Eu chorei, aleluia. Porque eu sei que o Senhor salva. O Senhor ungido, está na palavra. O Senhor salva os céus. Ele salva. Eu vejo você, a gente, com saúde. Não glorificamos o nosso Deus, não temos tempo para Ele. O Espírito Santo, Ele chama você para conversar todos os dias. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem coração, tem sentimento. Ele chama você, ei, senta aqui comigo. Ó, aqui uma cadeira, senta aqui, vamos conversar. E nós estamos ocupados com nossas coisas que nós não dá ouvido. Mas toda a igreja, se você quiser ouvir a voz de Deus, e você parar um momento, você vai ouvir. Ele conversa, Ele fala aqui nos nossos ouvidos. Aí você diz assim, por que você está falando isso? Você já teve uma experiência com a voz de Deus? Sim, eu já ouvi Deus falar no meu ouvido. Quantas vezes? 1, 2, 3. Ele fala aqui. Então o Senhor, Ele quer se revelar para você, para mim, para você ter intimidade com Ele e você saber quem é esse Deus. Esse Deus poderoso, esse Deus que salva, que a mão dEle não está encolhida para não te alcançar. Eu vou ler aqui para terminar, que eu vou terminar daqui a pouco. Nós temos que adorar Ele. Porque se a gente não adorar, as pedras vão adorar. Se você que está aqui não adorar, as estrelas do céu vão adorar. Se você que está aqui não adorar, não exaltar, o sol vai. Os montes vai. Os pássaros do céu vai. Do lírio vai. As ondas vão adorar. O vento, ele adora o Senhor. Quando a gente não adora, a
Porque esse nosso Deus, Ele é digno de adoração. E aqui vai dizer no Salmos 148. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é grande. Deus dá livramento a você todos os dias. Pela manhã, quando você acorda. Na madrugada, quando você deita. Há uma luta espiritual muito grande na vida da nossa vida. O Senhor acampa anjos a nosso redor. Está escrito no Salmo 91. Há uma briga, uma guerra espiritual tão grande que você não consegue ver pelos teus olhos carnais, nem consegue ver com os olhos espirituais. Nós só sabemos dessa guerra porque a palavra do Senhor, ela relata no Salmo 91. O diabo, ele está até redor, querendo tragar eu e você. Todos os dias Deus dá livramento a mim e a você. Livramento que você não vê. Livramento que você não enxerga. Livramento que passou de só percebido e você não viu. Você tem gente que vai dormir de noite. Talvez nem ia se acordar amanhã ou hoje. Mas o Senhor chegou com a mão dele grande, protetora, grande e poderosa sobre você. Tem pessoas que vão dormir e o diabo diz, hoje ela não amanhece viva. Hoje ele não amanhece vivo. Mas assim diz o Senhor, eu estou contigo. Você acha que o diabo ele vai ficar satisfeito com a tua vida cristã, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, renunciando o que tem de renunciar, a vida mundana lá fora? Ele não vai ficar satisfeito nem comigo nem com você. Você quer ver uma coisa? Começa a fazer as coisas certas na casa do Senhor. Começa a endireitar os teus caminhos. Começa a ler a palavra todo dia. Começa a orar todo dia. Começa a se edificar todo dia para tu ver o levante dentro da tua casa. Às vezes não está acontecendo nada. Começa a orar. Começa a se edificar. Começa a fazer o que é certo para tu ver. Agora eu digo para você, não para de orar, continua. Eu sou muito atrevida. Quando eu começo num propósito, o inimigo se levanta, eu digo, eita, se levantou porque o Senhor está aqui. Se levantou porque o Senhor está no negócio. Porque se eu entrar num propósito e o inimigo não se levantar, eu digo, Deus não está nesse negócio. Mas se eu começar a orar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e não se levantar nada, eu digo, alguma coisa está errada. Quando você começar a orar, e as coisas começarem a dar errado, Deus está dizendo, continua orando. Continua glorificando. Continua exaltando. Porque no final vai ser bênção. Porque no final vai ter vitória. Tem gente que começa um propósito, aí começa a luta, aí quebra, para. Ah, eu parei, eu não aguento não, porque o diabo se levantou. Deixa ele se levantar. Você está orando com um guerreiro poderoso que é Deus. E aqui vai dizer que os velhos louvem ao Senhor. Os velhos, viu, da igreja, os velhos. Louve ao Senhor. É isso mesmo, os velhos. Eu já estou ficando, viu? 48. Os velhos louvem ao Senhor. Os jovens louvem ao Senhor. As crianças louvem ao Senhor. Está na palavra, está aqui, ó. Na palavra no final, 7. Tem que louvar. É grande, é pequeno, é feio, é gordo, é preto, é pobre, é rico. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Exalta o nome dEle. Eu amo esse Deus. E hoje eu disse, se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor na tua vida, Zéza, na vida de Fabiana, na vida do pastor Jefferson, se não fosse Deus na sua vida, o que não já teria acontecido com o Senhor? Quantos livramentos Deus vem lhe dando? Quantos? Livramento que o Senhor não viu, e o Senhor viu, e o Senhor diz, eu te dou livramento.
Então que esta noite nós viemos ser grato. A gente recebe as bênçãos e fica tardando para dar um culto de ação de graça. Não tarda não, irmã. Não tarda não. Dai logo esse culto de ação de graça. Ah, porque eu estou sem dinheiro, porque eu não posso. Deus está dizendo, você pode. Nós se ajuntamos e te ajudamos a fazer o culto de ação de graça. Se você não puder, irmã, todo mundo se ajunta e te dá uma quantia para te ajudar. Fazer um lanche para dar para todos os irmãos, para tuas irmãs na igreja. Mas tu pode fazer esse culto de ação de graça. Vou fechar. Aí eu estava montando a mensagem. Deus me deu uma visão. E foi muito rápida a visão. Quando ele me deu a visão, eu olhei assim e gravei. Aí eu disse assim, depois eu vou olhar, porque Rivaldo era 1h da madrugada. Eu disse, o pastor Rivaldo está mandando alguma mensagem para mim. Aí eu vou, daqui a pouco eu respondo a ele. Só que Deus insistiu para eu olhar o zap. Quando eu olhei, que eu abri, o pastor Rivaldo não tinha mandado nenhuma mensagem para mim. Na hora que eu estava montando a mensagem, o Senhor me deu essa mensagem aqui, ó. Aí ele me quietou para trazer para a igreja. Eu vou ler e vou terminar. Que Deus falou assim, ó. Deus mostrou para mim, né? Deus falou para mim assim. Em Deus. Isso foi uma coisa muito rápida, porque Ele me mostrou. Em Deus. Quem crê, ele mostrou a visão, foi assim. Quando eu estava montando, ele disse assim. Os ímpios lá fora, a gente prega tanto que os ímpios não tem Deus. A gente prega que os pecadores também não tem Deus. Só que a mão de Deus ainda sustenta a eles lá fora. Deus, Ele cuida de mim, da igreja, e cuida dos que estão lá fora. Porque se Ele não cuidasse, a chuva não descia para todos. Descia só para os santos. Só que a chuva, quando ela vem para todo mundo. Até um crente fiel numa rua todinha. Quando Deus manda a bênção para ele, manda para a rua toda. Quando eu estou em casa orando, o Senhor diz, ora pela vizinha. Ora pelo teu pai. Deus fica mandando orar pela rua. Profetiza nas esquinas. Vai repreendendo os espíritos de perturbação. Deus começa a mandar orar pela rua toda. Então, Deus estava dizendo para mim que Ele é Deus do povo, da terra toda. Ele dá livramento sim. Porque se Ele não desse livramento aos ímpios, quando acontecia um acidente, alguma coisa, eles morriam. E era tanta gente morrendo, não era não, pastor? Mas Ele dá livramento. E Ele disse assim, a mensagem foi essa. Muitos vão crer em mim. Os ímpios vão crer em mim. A palavra foi essa. Muitos vão ouvir a minha palavra e vão se converter, vão crer em mim. Olha o que Deus me deu. Então assim, se nós não falar de Deus, da grandeza dEle, da majestade dEle, do que Ele pode fazer na minha e na tua vida, como é que os ímpios vão se converter? Os ímpios precisam, as pessoas lá fora precisam ouvir a voz de Deus. E quem é hoje a voz de Deus? Quem é hoje a boca de Deus? É eu e você. Ele disse, muitos vão ouvir a minha voz e vão se converter. E quando eu olhei, sumiu. E foi rápido, uma coisa rápida, eu fiquei besta. Quando a gente diz que é aquele que não presta para nada, quando nós dizemos que não presta, Jesus está dizendo que presta. E nesta noite, Deus está mandando dizer aqui para a igreja, não desista daqueles que você deixou em casa. Muitos vão olhar e vão dizer que não presta, mas para o nosso Deus presta. Quantas vezes eu quis desistir de orar por pessoas, e o Senhor chegou no meu quarto na madrugada e disse, não desista de orar. Porque se você desistir, aquele vai se perder. E através do teu joelho no chão, eu vou libertar. Eu vou marcar encontro e eu vou sarar as feridas deles. Se você estiver orando por Aguênia, tua casa, Deus está dizendo, continua orando. Mas quanto mais não ora, mais dá errado. Ora, continua orando. Enquanto a vida é esperança, eu não desisto dos meus. Eu vou orar e vai dar errado, e eu vou orar e
pode dar errado, e eu continuo orando, e eu continuo clamando, e eu continuo profetizando e dizendo, vai dar certo, porque o nosso Deus é grande. O diabo quer que eu e você desista dos nossos sonhos, do nosso propósito. Ele quer que você seja um crente frustrado dentro da igreja. Ele quer que os crentes andem de cabeça baixa. Só que tem que andar de cabeça baixa é o inimigo da tua alma, não é você não. Todos os dias eu amanheço rindo e vou dormir sorrindo, porque eu sei que quando eu estava lá atrás eu não era ninguém, mas hoje eu sou alguma coisa, porque o Senhor disse que eu sou. Você tem que ser o que o Senhor disse que você vai ser. Você não pode se exaltar por si próprio. Mas se o Senhor disse que você vai ser alguma coisa, você diga assim, se o Senhor disse, eu sou. Porque o inferno está para ouvir o que vai sair da nossa boca. E o céu está para ouvir o que vai sair da tua boca. Se o Senhor disse que você vai ser, você vai. Não diga que não vai, porque vai. Não diga, não abra a tua boca para cantar cânticos de desgraça, de derrota, não. Abra a tua boca para dizer que tu vai ser o que o Senhor disse que tu vai ser. Quem vai determinar o teu final é você. Quem vai determinar o que você vai ser amanhã é você. O que vai determinar o que o céu preparou para mim e para você vai depender de você. Você recebe o que o Senhor preparou para você? Levanta a tua mão. E eu quero profetizar, eu quero entregar para a igreja. O que o céu preparou para você está de pé. O que o céu preparou, eu profetizo que você vai receber em nome de Jesus. O crente é mais que vencedor. Você sabia disso? Que o crente é mais que vencedor. Aí você pergunta por quê? Porque o teu Deus, Ele venceu na cruz do Calvário. Naquele dia que Ele foi sacrificado por mim e por você. E Ele ressuscitou para te dar vida. Ah, se Jesus disser que eu vou ser, eu vou, viu? Eu vou. Tudo que Deus me dá, eu agarro assim, ó. Segura assim. Eu quero ver, ninguém tira da minha mão. Da minha mão ninguém tira, não. E tira se eu ficar com imprudência. As coisas que Deus dá para nós só fogem da nossa mão se nós quiser. Se você agarrar bem, se você vigiar, Satanás não toma o que Deus te deu. Não toma. Então que nesta noite a palavra foi essa. Aquele que chegou chorando aqui, o Senhor é refrigério para a tua alma. Aquele que chegou enfermo aqui, o Senhor, Ele é a saúde para você. O que chegou atribulado, o meu Deus, Ele dá libertação, Ele te liberta. Aquele que chegou triste, enfermo, chorando, o nosso Deus, Ele te coloca no colo. Olha, Deus é tão maravilhoso que Ele não quer saber dos nossos pecados, não. Ele está aqui para perdoar você todos os dias. Hoje nós pecamos, pedimos perdão, Ele perdoa. Aí amanhã nós pecamos de novo, pedimos perdão, Ele perdoa. Porque o nosso Deus, Ele é assim. O nosso Deus, Ele é amor, Ele é Deus de amor. A gente peca, aí em vez de pedir perdão a Deus, se arrepender e deixar, a gente, não, Ele não vai me aceitar, Ele não vai querer, Ele vai querer sim. Ele é Deus de amor. Se Ele não desiste, por que é que você quer desistir? Se Ele não desiste de você. Muitas das vezes eu não vou mentir. Eu quis desistir de pessoas, de estar orando, de estar fazendo o que o Senhor manda. Só que o Senhor disse para mim, se tu não fizer o que eu te mando, não tem utilidade para mim. Deus falou comigo, se eu não fizer o que Ele manda, não tem uma utilidade para Ele nessa terra. Ou seja, Ele me guarda, né? Aí eu disse, não, eu vou fazer tudo quanto Ele mandar. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a saúde em mim, há esperança para mim fazer a obra. Então aqui nesta noite, canta hino de louvor para o teu Deus. Canta louvor. Abre a tua boca, glorifica o nome dEle. Quando tu estiver triste em casa, começa a cantar, que a tua alma vai ter refrigério. Quando eu estou em casa, às vezes vem a opressão, eu começo a cantar que o meu Deus é grande, que o meu Deus é bom, que Ele é glorioso, majestoso, que Ele é libertador, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. E de repente vem um refrigério na minha alma.
o ambiente na minha casa e enche da presença de Deus, da glória de Deus. Daqui a pouco eu estou falando em língua, estou falando em mistério, e aquilo, tudo, aquela energia negativa, bate retirada da minha casa. E nesta noite, ela bate na tua casa também, se você cantar. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, de dizer para a igreja: não cala a tua boca. Quando tu tiver com problema, não cala a tua boca. Agora abra ela para engrandecer o nome do teu Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar para que a gente possa terminar o culto. Depois dessa oração, o presbítero sobe para dar as bênçãos final. Quem recebeu de Deus nessa noite, glorifica o nome do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor está aqui os teus filhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos louvores. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado, Senhor, por ter falado com cada um de nós aqui neste culto de agradecimento a Ti, porque Tu és grande, Tu és poderoso. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos que a Tua mão permaneça sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. A Tua palavra diz, Senhor, que os Teus pensamentos, os Teus caminhos são maiores do que o nosso. E assim diz o Senhor para a igreja nesta noite: nenhuma arma preparada, arquitetada contra ti, contra a tua família prosperará. Assim diz o Senhor: não prosperará artimanha, nem prosperará a arma do inimigo. Senhor, leva os teus filhos debaixo das tuas mãos, protegendo de assalto, de acidente, de homem mau, de carro desgovernado. Senhor, leva o Senhor debaixo das tuas mãos protetoras, aqueles que vão para o sítio, aqueles que vão para fora da cidade. Senhor, protege os teus. E essa noite nós te agradecemos mais uma vez por esta noite. Em nome de Jesus, o presbítero está com a oportunidade para dar as bênçãos final. Em nome de Jesus. Graça e paz, amém, amados. Glória a Deus, aleluia. Nosso pastor nos faz presente, também o presbítero já Deus vai presente. Louvado seja o nome de Jesus, amém. Nas orações de hoje, peço que os senhores orem por mim em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Não dá mais tempo para mim falar do acontecimento que aconteceu comigo domingo de manhã. Aleluia. Glória a Deus, mas no próximo culto eu conto em nome de Jesus, amém? E no meio da palavra foi pregada essa noite pela missionária Lia. Eu quero perguntar essa noite onde está a primeira pessoa corajosa que ainda não se entregou sua vida para Jesus, ou que se encontra no nosso meio essa noite, alguma pessoa afastada do Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Essa noite quer voltar para Jesus, quer entregar sua vida para Jesus. Se tiver alguém em nosso meio que não é Evangelho, está afastado, louvado seja Deus, quer voltar para Jesus, quer se entregar para Jesus, vem até aqui ao altar. Nós oremos por vocês em nome de Jesus, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar a bênção para nós ir para casa em nome de Jesus, por debaixo da mão poderosa de Jesus Cristo, amém? Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai, a mais rica e doce consolação do Espírito Santo esteja hoje para sempre na nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. Leve o Pai, nosso pastor, amém? Louvado seja o nome de Jesus.